Hoje, 12 de Abril, estamos com Bruno Nunes, deputado municipal pelo PPM na Assembleia Municipal de Loures, e vamos avançar desde já com os temas que o Bruno Nunes decidiu trazer para esta conversa. Boa tarde, Bruno Nunes. Boa tarde, António Tavares. Obrigado à Luz TV e Notícias LX pela importância que continuam a dar e o destaque que continuam a dar à política municipal e àquilo que é feito, essencialmente também aqui, neste caso, no Conselho de Loures, de forma a possibilitar também aos partidos com menor representatividade de ter esta forma de comunicar e de fazer chegar as nossas propostas à população. Já não são só os de menor representatividade, porque a plataforma tem ganho tanta importância que agora todos querem estar presentes um ano e meio depois de começar a legislatura. Agora já existe mais... Agora temos problemas de instalações para fazer as gravações. Já existe mais vontade. Pronto, por isso hoje basicamente vamos falar daquela que foi uma recomendação apresentada na Assembleia Municipal de ontem por parte da Comissão de Economia, Finanças e Património, referente a uma maior transparência naquilo que são a forma de fiscalização dos contratos de justiça direta ou da forma de fiscalização dos trabalhos realizados nos serviços prestados ao município. Depois falaremos também num assunto que ontem que iniciou ontem na Assembleia Municipal e que irá continuar agora na Assembleia Municipal do dia 16, na terça-feira, com os contratos interadministrativos de delegação de competências para as juntas de freguesia, por parte do Executivo para as juntas de freguesia, e falaremos também noutro documento que foi ontem aprovado, que foi no fundo uma revisão orçamental do orçamento aprovado no final do ano passado para o ano fiscal de 2019. Por isso podemos começar por esta questão da revisão orçamental. Claramente e independentemente das justificações que sejam dadas pelo Executivo, o que é verdade é que estamos no mês 4, terminamos agora o primeiro trimestre do ano e já temos uma necessidade de fazer uma revisão orçamental, independentemente de toda a discussão que foi feita sobre a carga fiscal e sobre todo o posicionamento dos partidos políticos na Assembleia Municipal durante a discussão no final do ano passado. E chegamos e apesar do Sr. Presidente do Executivo referir que este não é, ao contrário do que se tem dito, o maior orçamento no pós-25 de Abril, não é de facto, mas é um dos maiores orçamentos no pós-25 de Abril, e o que dá a ideia, ou pelo menos o que o PPM tem a ideia e o que eu tenho a ideia pessoal em relação a esta questão da revisão orçamental, até porque, como foi referido ontem na Assembleia, nós temos estado aqui a fazer um transitar de verbas, eu vou utilizar termos pouco técnicos, para lá em casa também percebam, verbas que não estão a ser gastas nos orçamentos anteriores estão a ser transferidos para o orçamento do ano seguinte, e não por uma razão de boa gestão naqueles que são os dinheiros públicos, mas sim porque a obra não está a ser feita. E como a obra não está a ser feita, ainda ontem se tentou colocar percentagens naquilo que era a obra que estava feita de acordo com o que tinha sido orçamentado, e o PS, nomeadamente o Sr. Deputado Tiago Abade, focou a nível de percentagens, ou seja, acima de 70% daquelas que eram as obras que deveriam ter sido feitas de acordo com o orçamento anterior não foram realizadas. Por isso existe aqui o transitar de verbas de um ano para o outro, que eu acho que tem aqui uma componente política muito forte, até porque estamos em ano de eleições. E este ano de eleições, o que me parece é que estamos a preparar claramente para que o campeonato em Loures volte a ter um novo treinador. Dá-me a ideia que vai existir aqui neste defeso uma mudança de equipa técnica, e veremos se temos ou não temos razão lá para meados de agosto, de setembro, se teremos ou não teremos razão, mas a mim o que me dá a ideia é que o Presidente Bernardino Soares está a preparar a sua mudança de equipa, mas neste caso não vai ser com os vereadores. Acho que isto foi um processo progressivo, acho que foi reajustada a equipa de vereadores para que ficassem os vereadores que estão conotadamente mais próximos do Vice-Presidente Paulo Piteira, quando existiu a substituição do vereador António Pombinho, da vereadora Maria Eugénia, por uma substituição com o vereador Tiago e Gonçalo Caroço, e já nessa altura eu tinha referido que eu considerava que este reajuste de equipa era para preparar o caminho para que o último ano e meio de mandato fosse sobre a presidência do atual vice-presidente Paulo Piteira, porque eu considero que o Presidente Bernardino Soares está de saída e tudo me leva a crer pessoalmente que o Presidente Bernardino Soares está de saída do Conselho, e acredito, cá estaremos para ver se eu estou enganado, que será nas legislativas de outubro que ele irá retomar
à Assembleia da República. Por isso, esta revisão orçamental, o que é que tem a ver com isto? Tem a ver que estes valores que estão a transitar de um ano para o outro não são mais nem menos do que valores que no último ano teremos, no último ano de mandato, teremos certamente muitas obras feitas aqui no Conselho, até para que possa existir uma promoção e de uma maior eficácia daquela que será o último ano e meio de mandato da CDU, com a gestão de um novo presidente, que será o atual vice-presidente Paulo Piteira, que necessitará nessa altura certamente de promover mais a sua pessoa, porque logicamente não tem o peso nem político nem de votos que tem o atual presidente Bernardino Soares. Por isso eu acho que esta revisão, na sequência de outras que têm sido feitas e de outros ajustes que vão sendo feitos, é numa lógica de ir guardando uma bolsa de investimento para que no último ano então, boom, muitas obras, muita coisa a ser feita, e uma viragem completa depois de, em outubro deste ano, considero eu, possivelmente teremos aqui uma mudança de treinador. Só um pormenor, esse saldo de gerência foi de 26 milhões? Sim. Ou 26? São cerca de 26 milhões. Ok. Passaram, digamos, como lucro do exercício anterior. Para quem lá nos está a ver em casa. Para quem nos está a ver em casa, na realidade. Mas a realidade é que não é lucro nenhum. A realidade foi o investimento não foi feito, o que estava previsto, e como não foi feito, não se gastou o dinheiro. Existe claramente também a justificação por parte do Executivo que muitos dos concursos públicos que foram lançados não tiveram sequer aderência e por isso as obras não foram feitas, mas a minha interpretação política, e acho que as pessoas lá em casa também conseguem perceber, já não vivemos numa altura em que a informação é tão truncada, hoje em dia temos tanta informação a correr que sabemos que as coisas não são bem assim. Estas questões do orçamento levam-nos a passar para o outro ponto, que é o contrato interadministrativo. E o contrato administrativo, para as pessoas perceberem, ontem a determinada altura, e quando falávamos da revisão orçamental, nós assistíamos o futuro presidente, atual vice-presidente, Dr. Paulo Piteira, a escrever uma mensagem no telemóvel que depois colocou à disposição do seu presidente, Bernardino Soares, para fazer uma graçola em relação à Anita vai às compras por causa daquilo que tinha sido dito pelo ministro Mário Centeno, em relação ao facto de ir buscar investimento, que isto não era como a Anita ir às compras. Eu depois também acabei por entrar na brincadeira e dizer que claramente aquilo que se passou ontem com os contratos interadministrativos não eram mais nem menos do que de facto a Anita ir com os presidentes de junta buscar as amêndoas ao padrinho. E o que eu queria dizer com isto, em jeito de brincadeira, é simples. Recorda-se certamente que no ano passado eu lhe disse que, para além das bancadas políticas que existiam naquela Assembleia, sim, existe uma bancada que eu considero que muitas vezes trabalha de forma organizada e em uníssono, que são os presidentes de junta. Como eu lhe disse também no final do ano passado, os orçamentos municipais são aprovados pelos partidos, mas com um negócio de satisfação às juntas de freguesia e através de um negócio que envolve aquele que será depois que serão depois os contratos interadministrativos e os dinheiros que depois vêm aqui extras para as juntas de freguesia. Ontem não foi mais nem menos do que a prova que isso é verdade. Ou seja, ontem foi assumido de diversas formas, e acho que há várias leituras daquilo que foi feito ontem. Ou seja, ontem percebeu-se que o PC pagou ao PS a dívida que tinha da aprovação do orçamento do ano passado, ou seja, o PS, ano passado, e eu se estivesse na posição deles tinha feito o mesmo, ou seja, numa lógica de beneficiar os seus fregueses e as juntas de freguesia sobre os quais tem o poder de executivo, negociou com o PC numa lógica de então dás-me mais dinheiro para as minhas juntas de freguesia e nós aprovamos-te o orçamento, e foi isso que aconteceu, toda a gente tinha percebido ano passado. Eu afirmei-o aqui consigo, disse-lhe claramente que era isso que estava a acontecer. Estes contratos interadministrativos são claramente as amêndoas da Páscoa, para compensar aquilo que aconteceu e do pagamento que aconteceu ano passado, mas mais importante do que isso, é uma mensagem que o PS deixou ontem, a colocar a CDU em sentido e o seu Presidente em sentido, em que lhe diz claramente, e que fica, não foram estas as palavras, mas dito pelo líder da bancada do PS, é transmitido à bancada da CDU e ao seu Presidente do Executivo, que se os senhores não continuarem a gerir da forma que nós propomos, talvez tenham uma surpresa no orçamento deste ano. E talvez o PS não tenha os mesmos votos. Ou seja, o aviso foi feito ontem. Ontem o PS claramente avisa a CDU que, apesar deles terem o Executivo, terá que negociar com a bancada do PS
para poder manter o Executivo até ao final, até porque não irá adiantar estar a transferir valores de ano para ano e fazer aqui novas revisões orçamentais se não cumprir, e ontem ficou-se a perceber isso, se não cumprir os acordos que fez com o PS para as juntas de freguesia do PS, a CDU bem pode substituir o Presidente Bernardino Soares pelo Vice-Presidente e pode fazer o que quiser, porque possivelmente corre o risco de chegar a dezembro deste ano e o Executivo cair. E ontem a ameaça foi clara, foi dita na Assembleia Municipal, quando começou por uma lógica de tentar perceber quem era o pai da criança, e foi um termo muito utilizado ontem por eles, a situação do termo do pai da criança, em relação aos contratos interadministrativos, ou seja, estes contratos interadministrativos são, no fundo, delegações de competências em que a Câmara Municipal transfere essa competência para a Junta de Freguesia e, com isso, entrega um pacote financeiro ou determina um valor que pague determinada obra. Ontem percebeu-se que há muito diz-que-disse e que há muita coisa mal explicada. Eu dou um exemplo. Quando se começa a discutir os contratos interadministrativos referentes à Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, levanta-se uma celeuma porque, afinal, a determinada altura, na Assembleia de Freguesia, o orçamento da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela foi chumbado pelos partidos que ontem queriam oferecer o contrato à Junta de Freguesia, e levantou-se inclusive a questão se seria quase que legal passar este valor deste contrato interadministrativo para a Junta de Freguesia, visto que a Junta de Freguesia tinha tido o orçamento chumbado. O que parece que as pessoas não perceberam é que o Sr. Presidente de Junta, Ricardo Lima, inteligentemente, e parece que a determinada altura a oposição andou aqui a dormir dentro da Assembleia de Freguesia porque chumbou o orçamento para 2019, o que significa que a Junta não significa que a Junta fica sem orçamento. Significa que a Junta de Freguesia fica com o orçamento do ano anterior. Ora, o orçamento do ano anterior da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela é superior ao orçamento que o Executivo de Junta tenta fazer passar este ano. Ou seja, Moscavide tem um orçamento maior atualmente, apesar de ter tido o chumbo. Conseguimos explicar? Sim, sim. Ou seja, nem sequer faz sentido as afirmações que ontem foram feitas. Mas o que é importante reter dali ontem é esta discussão sobre a descentralização. É importante reter o que aconteceu ali ontem, porque Loures, nos contratos interadministrativos, é talvez dos municípios que mais competências descentraliza para cima das juntas de freguesia. Com a Lei 50 da descentralização, a lei não prevê tantas competências transferidas para as juntas de freguesia. Por isso, vamos ver se daqui a um ano, se a descentralização for aceita em Loures, as juntas de freguesia não são prejudicadas, porque atualmente recebem mais do que aquilo que a Lei Geral determina através da Lei 50 a dizer que, quais são as competências que serão descentralizadas. Mas essas competências são descentralizadas do Estado diretamente para as freguesias, não passa pelas câmaras. O que se passa é, nós atualmente temos uma competência descentralizada por lei, uma competência descentralizada administrativamente. E aquilo que as juntas de freguesia de Loures têm é muito mais do que, eu arrisco a dizer, a maioria dos concelhos a nível nacional. Ou seja, em Loures sempre existiu a tradição de existir uma maior descentralização de competências e se essas competências transitarem para as juntas de freguesia. As competências, ou seja, muitas vêm por lei, mas quando estamos a falar de descentralização de competências administrativas, ou seja, por um ato administrativo do Presidente da Câmara que diz isto passa para a junta de freguesia, nós somos o município que mais descentraliza. Quando vier a Lei 50 e quando for aprovada a Lei 50, que se não for aprovada no próximo ano, no dia 1 de janeiro de 2021, terá que obrigatoriamente estar em execução, as competências que são transferidas para as juntas de freguesia são muito menores do que atualmente aquelas que elas têm. Por isso, eu quero tentar perceber daqui a um ano, esta conversa que estamos a ter hoje, daqui a um ano vamos revê-la e vamos perceber aqueles partidos que ontem deram os parabéns ao Sr. Excelência, e parabéns ao Sr. Deputado, e parabéns ao seu partido, e parabéns ao meu, e parabéns ao nosso, e foi parabéns, onde entraram todos os partidos que tinham junta de freguesia ontem, todos deram os parabéns por aquilo, porque para toda a gente perceber, obviamente, todos receberam descentralização de competências, todos receberam dinheirinho ontem, por isso ontem foram todos ao padrinho para receber as amêndoas, e por isso ontem era só parabéns, mas pelo meio pegaram-se com... e quem foi o pai da criança? Não esqueçamos que isto veio porque foi o nosso governo. Não, isto foi a nossa autarquia. E pegaram-se ali de repente. E quando se pegam ali de repente, percebe-se que o PS diz, olha, os senhores
vê se acalmam com esta história toda, Porque os só há termos não foram orçamento. estes, obviamente, porque só há orçamento, porque Exato. vocês aceitaram isto, que aqui está descrito. Exato. Ou seja, quando foi a aprovação do orçamento, eu disse na Assembleia que todos nós tínhamos percebido que aquele orçamento estava a ser aceito e estava a ser aprovado pelos presidentes de junta e pelo negócio que tinha sido feito pelas juntas de freguesia. A contrapartida é essa. E disse isso. E na altura olharam para mim de lado e disseram, não, é pelo bem de todos. Não, foi pelo negócio das juntas de freguesia. E este orçamento foi negociado pelas juntas de freguesia. Como lhe disse há pouco, o PS, e bem, se eu estivesse na posição deles, tal como a junta de freguesia de Lousa. Vejamos uma coisa. O Sr. Presidente da junta de freguesia de Lousa, por exemplo, PSD, não neste orçamento, mas no orçamento anterior, precisamente por conta destes contratos intermunicipais e destas descentralizações de competência, a bancada do PSD teve um sentido de voto e o Sr. Presidente de Lousa, que atualmente é o Presidente do PSD, teve um sentido de voto diferente da sua bancada porque não o podia fazer ao contrário porque já tinha um acordo feito para a sua junta de freguesia e por isso tinha que beneficiar os seus fregueses. Por isso não nos vamos iludir, o orçamento municipal, por muita discussão política que existe, é negociado fora da Assembleia Municipal e os votos são capitalizados fora da Assembleia Municipal e é decidido, sim ou não, de acordo com aquilo que vai para as juntas de freguesia. Está aprovado e ontem ficou a prova final. Quem está nas freguesias fala bem, porque defende os seus fregueses, e a Câmara Municipal, tendo a minoria na variação, não tinha outra forma de o fazer. Sim. Por isso, isto foi a forma. Eu não estou a criticar de todo o método, a única coisa que estou a dizer é tornem-no transparente e digam claramente foi assim. E assumam claramente que esta especificidade que Loures tem do facto da Assembleia Municipal ser maioritariamente PS e da Câmara Municipal ser CDU, que por muito que a CDU se coloque em bicos de pés, a nível de documentos fundamentais e políticos, quem determina a política no Conselho é o PS. E ontem percebeu-se, como dizia o ministro do PS, quem se mete com o PS leva. E ontem claramente percebeu-se isso. Se a CDU levantar muitas ondas com esta questão, o PS está disposto, caso seja preciso, de chegar a dezembro e os deitar abaixo. Por isso, acho que ontem ficou claro para todos esta questão. Guardemos então para a memória futura, quando for a discussão da descentralização, se também é parabéns a si, parabéns a mim, parabéns a todos, e vamos lá ver os parabéns. Quando for a descentralização do governo... Mas nada impede que, nessa altura, esclareça-me e esclareça a quem nos está a ver, nada impede nessa altura que a Câmara continue a delegar competências pela tal via administrativa. Certo. Há umas competências que vão passar a aumentar para as juntas de freguesia, mas são diretas do Orçamento de Estado, mas as câmaras continuam a ter a possibilidade de delegar mais competências. O que eu alerto é que, como algumas das competências passam a vir do Estado diretamente para a Câmara, sim. ok? Que não vinham até agora, mas isso são competências novas. Certo. Pois. Vamos ver se esse pacote financeiro que vem do Governo para a Câmara, se a Câmara depois pega no pacote financeiro e o dá igualmente às juntas de freguesia. Ou seja, imaginemos que atualmente este edifício está sobre a gestão do Governo. Vai passar para a gestão municipal. Ao ser transferido para a gestão municipal, com isto vem um pacote financeiro. Imaginemos então que a autarquia vai delegar esta competência de gestão deste equipamento, que vem do Governo, para a junta de freguesia. O cheque vai ser o mesmo ou aqui fica retido algum? Vamos ver. Vamos ver como é que isto vai ser feito e depois vamos ver se vai haver o parabéns e ao seu partido, e ao meu partido, e ao nosso. Mas isso só vai acontecer, embora o PS tenha dito que quer a delegação de competências a partir de 2020. Por isso é que eu tenho curiosidade de perceber, tendo o PS a maioria na Assembleia Municipal, como é que vai negociar, porque já se percebeu que a força de negociação do orçamento é feita pelo PS e não pela CDU. A CDU tem que aceitar aquela que é uma imposição do PS, se quer continuar direitinho a tentar levar o Dr. Palpiteira até às eleições, porque eu já não falo do Presidente Bernardino Soares, porque eu acho que em outubro ele está fora deste campeonato. Há novo treinador. Pronto, com isto, com o novo treinador, esperemos que a questão da recomendação que ontem foi apresentada, e não que isso tenha, obviamente, que não considero que seja o Presidente Bernardino o culpado de todas estas situações, mas legalmente
a competência é dele e depois todas as contratações que sejam feitas por ajuste direto, etc., é feita através de delegação de competências, mas legalmente o responsável e a cara é o Presidente da Câmara. Ele é que delega as competências. Ele é que delega as competências, mesmo nos ajustes diretos. E ontem a Comissão de Economia, Finanças e Património fez passar uma recomendação na Assembleia Municipal, que passou por unanimidade, com o objetivo de tornar mais transparente o processo de fiscalização dos serviços e prestação de serviços realizadas pelos fornecedores e prestadores de serviços à Câmara Municipal. E isto porquê? Porque quando estivemos agora a verificar, na Comissão de Economia, Finanças e Património, quando estivemos a verificar o famoso contrato de Jorge Bernardino, o genro do Jerónimo, com as lâmpadas e os casquilhos e etc., que eu também já o disse aqui, para não entrar em demagogia, já o disse aqui que não são 8 lâmpadas e 2 casquilhos como se passou, o trabalho era muito mais vasto, etc., mas pronto, que deu esta celeuma toda. Verifica-se quando vêm os relatórios dos trabalhos, ou seja, de confirmação dos trabalhos realizados, percebe-se que legalmente, como já foi referido várias vezes, primeiro, a Assembleia Municipal, nenhuma comissão tem competência para analisar se o ato em si é legal ou não, mas a nível do processo administrativo, legalmente, a Comissão considera que não existe indícios de irregularidade. E por isso, por aí parámos, e o relatório será votado na terça-feira, acredito, por unanimidade, porque foi na Comissão votado por unanimidade, mas quando as questões éticas estão presentes, as questões de princípios estão presentes, e depois, quando recebemos os relatórios que fazem a verificação dos trabalhos realizados, são relatórios que eu acho que por uma questão de transparência, por uma questão de ética, por uma questão até de salvaguarda do próprio Executivo e, em última instância, do Sr. Presidente da Câmara, seja ele quem for, que aqueles relatórios, pelos serviços, não podem ser elaborados daquela forma. Ou seja, são relatórios que, basicamente, através de um parágrafo, determinam que sim, consideramos que os trabalhos foram realizados. Okay? Quando estamos a falar de uma prestação de serviços, de consultoria, de um ato administrativo, de apoio técnico, etc., consigo perceber que aí é difícil de entregar outro tipo de documentos que não seja a validação por parte do gestor de contrato a dizer que sim, senhora, os trabalhos foram realizados. E dificilmente poderemos ir lá. Agora, quando estamos a falar coisas palpáveis e visíveis, como é o caso deste contrato, das paragens, etc., é importante que exista pelo menos uma amostragem, que existam pelo menos fotografias que validem e que exista um reporte mais completo. Nós temos alguns daqueles documentos que vêm dos serviços a dizer que os trabalhos estão realizados, que alguns deles não têm o carimbo dos serviços. Têm a assinatura dos gestores de contrato e cumprem os requisitos, mas não têm os carimbos. Ou seja, se nós quiséssemos ser maus na interpretação daquilo e se quisermos levantar situações subjetivas em relação àquilo, eu posso dizer que aqueles documentos foram feitos na véspera. Acho que não foram, considero que não foram. Mas os documentos têm numeração e essa numeração obedece a um rigor. Não há grande rigor na apresentação dos documentos. O Sr. Presidente, inclusive, quando foi ouvido pela Comissão de Economia, Finanças e Património, ele próprio disse que era um passo que tem que se dar em frente e tentar melhorar aquele procedimento. E por isso aquela recomendação que foi ontem apresentada é no sentido de tentar ajudar a Câmara numa lógica de melhorar esse procedimento, porque o procedimento, de facto, é fraco e é um procedimento que dá para interpretações dúbias, que dá para levantar suspeitas. Sim. E achamos que, para evitar Jorge Bernardinos no futuro, que a Câmara Municipal se deve munir, até para seu próprio interesse, deve-se munir de uma documentação que certifique que aquelas obras de facto foram realizadas, que os trabalhos estão realizados, que existe comprovativo daquilo, porque se formos verificar 400 paragens de autocarro, se estão ou não estão em condições e os trabalhos foram feitos, não custa absolutamente nada que o fiscal da Câmara que o vá fazer esteja munido hoje em dia até de um telemóvel que possa tirar as fotografias e que possa anexar ao relatório, de forma a que estas suspeitas não sejam levantadas e que depois não andemos aqui a achar que eventualmente aquilo até foi feito na véspera e que se calhar, como demorou tanto tempo a vir da Câmara para a Comissão, que demorou cerca de 15 dias a 3 semanas, que durante estes 15 dias a 3 semanas é que se fez o levantamento disto. Eu considero que não, e espero que não. Acho mas a empresa que fez o trabalho anteriormente tinha isso tudo documentado. Havia fotografias e provas do trabalho feito. Sim, digamos que esse historial... nunca tive acesso aos mesmos, mas aquilo que consta é que, de facto, a empresa que prestava, eram duas empresas, uma delas mantém-se, a outra empresa que, entretanto, está em litígio com a Câmara, existe um processo em tribunal,
foi claro e aquilo que é transmitido é que existia outro tipo de relatórios que era entregue. Sim, sim. Por isso, mas não só para este genro do Jerónimo, ou primo deste, Sim. ou primo daquele, era importante que todos os prestadores de serviços da Câmara Municipal, Façam pelo menos prova. naquilo que seja possível e palpável, porque, como disse, há questões de serviços, de consultoria, etc., que não é fácil e que terá que ser apenas a validação, e temos que confiar também nas pessoas, a validação do gestor de contrato, é o suficiente, mas nestes casos em concreto que exista pelo menos um meio de prova para evitar todas estas. Mesmo um consultor estas suspeitas. pode-se invocar que teve nos dias tais e tal, à hora tal, a fazer o serviço tal. É uma questão de referir os dias e as horas em que realmente foi efetuado o trabalho. Ok. Pronto, basicamente é isso. Estamos agora, só para terminar, estamos na véspera das comemorações dos 45 anos do 25 de Abril. Acredito que para algumas zonas do concelho, por exemplo, na Avenida da República ali em Loures, será um momento importante porque finalmente as obras certamente estarão prontas. Eu não posso fazer promessas. Não porque sei. não, vai estar pronto de certeza antes do 25 de Abril. Por isso é um momento importante agora que aqui para algumas obras do concelho que certamente vão terminar uns dias antes das celebrações do 25 de Abril, mas retirando este considerando à parte, que Abril, que se lutou há 45 anos, a ver se começa a encarrilar aqui no concelho, porque eu acho que temos dado aqui umas pancadas fortes naqueles que são os princípios da liberdade. Não quero aprofundar. Fica para uma próxima. Fica para uma próxima. Ok, Bruno. Muito obrigado. Obrigado.